Centelha Divina, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero falar sobre a 11ª onda da ressonância harmônica. Pois é, mas antes de continuar eu quero deixar um recadinho. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixei os meus contatos caso você queira fazer uma constelação familiar por bonecos ou uma consulta de terapia, utilizar técnicas de PNL para trabalhar as emoções, para trabalhar alguma situação que tá te incomodando, tá bom? Eu deixei meus contatinhos aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha. 11ª onda da ressonância harmônica. Foi uma onda assim, né? Falta 2 semanas para eu finalizar, que aí eu já vou pedir a minha 12ª. Eu posso dizer que a resistência ela continuou, mas tem uma coisa importante que eu quero trazer para vocês, que é um erro muito grande que eu cometi, mas um erro absurdo, e eu quero comentar isso com vocês porque para que não aconteça com vocês o mesmo que aconteceu comigo, porque eu tô vivenciando isso já tem alguns meses, já começou desde a 10ª onda, finalzinho da 9ª onda, já começou uma crise existencial muito grande, uma crise existencial muito profunda, né? E aí, assim, eu não sei a causa, porque eu acredito que sejam processos por conta de receber muita luz, né? A gente começa... Tem um vídeo do Hélio que eu assisti, num dos cursinhos dele, esses cursinhos que você paga ele, né? E eu vi ele falando a respeito disso. À medida que você recebe muita luz, a sua luz, ela aumenta e a sua sombra também, né? Imagina que aqui na minha frente tem um holofote. Ele dá exatamente esse exemplo. À medida que você aumenta a quantidade de luz, atrás de mim, a sombra ela vai ficar mais forte, né? Ela vai ficar maior. Por quê? Porque você entra num estado que você estava aqui antes. Você começa a receber luz, e aí tem uma lei universal, né? Que é aquela lei lá que tem no Kybalion, que é a lei que leva você para um lado para o outro, né? Como um pêndulo, né? E aí, à medida que você recebe mais luz, você volta para o outro lado com muito mais sombra, né? E aí você continua numa instabilidade emocional absurda. Eu converso com muitos ressonantes, inclusive se você quiser participar do grupo de ressonantes que eu tenho, o meu telefone tá aqui, tá? Me mandem o WhatsApp. É um caminho solitário, é um caminho onde você começa a se desconectar da Matrix e aí você se sente só. Você não tem com quem conversar, você não tem com quem trocar figurinha, né? E o grupo ele é justamente para trocar essas figurinhas, porque só um ressonante entende o que está acontecendo com o outro. Se você for falar de sombra pro seu pai, pra sua mãe, pros seus amigos, eles vão falar: oi, do que você tá falando, né? Você é louca. Isso acontece muito. Então assim, voltando, depois de tanto tempo de ressonância, daqui 2 meses eu completo 3 anos de ressonância, eu sinto que eu evolui muito, né? Mas eu entrei num processo de crise existencial absurda, e essa crise existencial tá muito profunda. É uma crise assim, onde eu olho e eu falo: meu Deus, será que eu existo? Será que isso tudo existe? Será que tudo é uma ilusão? Pra que eu vou correr atrás dos meus sonhos, se até os sonhos são uma ilusão? Se tudo isso, nada disso eu vou levar? Pra que eu vou me esforçar para fazer as coisas, se eu não vou levar nada? Qual o sentido da existência, né? E mais, para vocês terem noção da profundidade dessa sombra. Se a sombra é uma ilusão, por que a luz também não é? Então assim, ó, eu entrei nesse buraco e eu tenho que usar o meu conhecimento para eu sair dele. Porque uma hora eu estou muito bem, alegre, feliz, uma paz interior, uma harmonia, eu amo as pessoas, eu amo tudo. E quando eu vou pra sombra,
eu tenho esse tipo de pensamento, né? E eu estou aprendendo a acolher isso, não rejeitar esses sentimentos de dor, esses sentimentos de vazio, né? Eu fui num centro onde uma entidade falou para mim assim: a sombra, ela tem que ser acolhida. A sombra, ela é a sua força, ela é o seu poder. Você não deve lutar contra isso. Você não deve lutar contra a sua sombra. Ela tem que estar do teu lado. Ou seja, né, qual que é a mensagem que foi dita? É que quando você estiver na sombra, é da onde você vai tirar a tua força. É da onde você vai olhar e vai falar: eu sou centelha divina. Essa dor é uma ilusão, esse vazio é uma ilusão. Eu sou filha do Criador. E eu saio daqui. Eu tenho o poder de sair daqui. Então, utilizem a sombra como suas amigas. Algo que quer ser visto. A sombra, ela é algo que quer ser visto, né? Então, o que essa sombra de crise existencial está trazendo para mim? Ela está evoluindo. Ela está se curando ao longo do tempo, né? Antes, as sombras, quando elas apareciam, né, nas primeiras ondas de ressonância, elas apareciam. Quando eu tomava consciência, quando eu percebia o que eu tinha que soltar, era assim, ó. Assim, eu conseguia soltar, assim, ó. Pá, pá. Só que agora, como depois de 1 ano e meio de ressonância, você entra em coisas. O processo é diferente para cada um, tá, gente? Pode ser que aconteça antes com você, pode ser que seja depois. Mas acontece mais ou menos parecido com cada um. Não é igual o processo para cada pessoa. Depende da resistência de cada um. E depende também da história, né, existencial de cada um. Né? A minha história, eu não sei se eu já comentei aqui, acho que já. Eu já fiz bastante coisas desagradáveis em vidas passadas, né? Então, vai da história de cada um. Então, você deve olhar para sua sombra e acolhê-la. A sombra, ela quer te mostrar algo. Depois de 1 ano e meio, ela traz coisas de vidas passadas. Existem sombras que são tão profundas que você leva tempo para curar, né? Então, antes eu curava rápido. Mas depois, quando ela vai pegando coisas mais profundas, mais enraizadas, de vidas passadas, que você já está carregando há milênios, e essas são as mais complexas de você soltar, porque você... Imagina você, é por isso que você tem que ter compaixão consigo mesmo. Imagina você, que é o meu caso, 4 milênios carregando uma culpa, carregando uma situação. 4 milênios! E aí, como é que você quer soltar assim, ó, pá, da noite pro dia? Óbvio que a ressonância, ela vai bater. Ela vai bater. E ela vai te trazer a situação várias e várias e várias vezes, infinitas vezes, até você conseguir soltar. E é exatamente isso que está acontecendo comigo. Essa minha crise existencial, ela vem por 2 situações. Primeiro, o que precisa ser solto já está comigo há milênios. Então não é da noite pro dia que eu vou conseguir soltar. Eu tenho medo. Eu sinto medo. E todo ressonante sente medo, e todo ser humano sente medo. Tem medo porque tem medo de ultrapassar a barreira do terror. Esse é o ponto número 1. Você ultrapassar essa sombra é você passar pela barreira do terror, que é onde todo ser humano se sabota. Meia dúzia só que consegue passar. O resto, que todo mundo praticamente se sabota. Né? Então, é onde você tem que ultrapassar a barreira do terror. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é o seguinte: eu não trabalhei o equilíbrio das minhas sombras. Como assim? Do que você tá falando, Rafaela? Pois é, e aí é onde entra o erro que eu falei pra vocês no começo do vídeo, pra não cometer essa cagada. Não façam isso que eu fiz. Eu comecei a ressonância harmônica e eu simplesmente comecei a estudar, curso. A minha vida virou estudar e trabalhar.
né? Só que são 3 pilares que o Hélio Couto fala que precisa fazer: trabalhar, ajudar e estudar. E eu só fiz 2: trabalhar e estudar. Então eu pequei aqui, nesse pilar. E esse pilar é o que iria equilibrar toda essa sombra que eu estou vivendo hoje. Então, se eu posso sugerir para vocês, né, porque a espiritualidade ela não obriga nada, ela só sugere. Ajudem. Se você começou a ressonância e você começa a ter uma sede insana de conhecimento, você quer conhecer, e você estuda, lê um livro 2, 3, 4, 5, 18, dê um tempo para sua mente e equilibra isso com o ajudar. Porque quando você fizer isso, a sombra ela vai vir de forma mais leve. Entende? Quando você ajuda, você vai estar apagando o teu vaso chinês. E aí no teu pêndulo, aqui ó, é a luz e aqui é a sombra. No que você ajuda, você tem mais luz. E aí o pêndulo, quando ele voltar, como você está ajudando, você está equilibrando a balança, entende? Você está equilibrando a balança cósmica, você está equilibrando o teu vaso chinês. E aí não vai vir tão pesado. Então não cometam esse erro que eu cometi. Gente, se vocês conhecerem ressonantes também, me adicionem no WhatsApp, me mandem mensagem, divulguem esse vídeo, né, para outros ressonantes também, mas divulguem, era isso que eu queria trazer, para vocês não cometerem o mesmo erro que eu. Equilibrem a sombra, ajudem, ajudem, ajudem. Ah, eu não tenho vontade de ajudar, porque isso acontece também. Às vezes a pessoa está muito no egoísmo, ah, não quero ajudar, e tá tudo bem, mas faça mesmo sem querer. Porque isso vai mudar dentro de você. Entendeu? Gente, é isso. Grande beijo, gratidão.